Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já está fazendo aqui no culto da Rede Jovem. Pai, muito obrigado, Jesus, porque o Teu Espírito Santo já está falando conosco, já está nos ministrando. Nós te agradecemos, Pai, que pelo Teu Espírito Santo a Sua palavra possa falar de forma pessoal com cada jovem aqui hoje. O Senhor é um Deus pessoal, então fala de maneira pessoal com cada um aqui, que o Teu Espírito Santo possa tocar cada coração na individualidade, Senhor, na necessidade pessoal, que o Senhor possa falar, Senhor, no secreto de cada coração aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, tenha liberdade para fazer uma obra profunda, Senhor, em nossas vidas, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. E hoje temos série nova. Vamos começar essa série de mensagens aqui nos cultos aos sábados, chamado Tesouro e Coração. E pelas próximas semanas a gente vai falar um pouco disso, desse tema que vem ali desde Mateus 6:21, que diz o seguinte: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Nós sabemos que de tudo que nós devemos guardar, o que nós devemos guardar em primeiro lugar? O seu coração. De tudo que podes guardar, guarda primeiro o seu coração. E cara, se eu chegasse aqui, descesse aí com o microfone em cada um e falasse assim, você estaria disposto a entregar o seu coração para qualquer um? Eu imagino que a sua resposta seria não. Se eu falasse, você está disposto, estaria a dispor o seu coração a essas situações? De jeito nenhum. Meu irmão, até quem não conhece a Deus quer guardar o coração. Até quem não está nem aí para a palavra de Deus, ainda assim quer proteger o seu coração. Mesmo a pessoa mais errada, lá no final das coisas mais erradas que ela faz na vida dela, ela se arrepende quando ela olha para o coração dela e ela vê o sofrimento no seu coração. Então, cara, quando a gente fala sobre o coração, quando a gente fala sobre guardar o coração, a gente está falando das necessidades mais básicas de qualquer jovem. Na real, você passa muito tempo da sua vida refletindo a respeito das coisas do seu coração. Quantas e quantas noites você é o travesseiro e aquela música da Bad rolando no fundinho, na Alexa, no celular, onde é o que é, e você ali vasculhando o seu coração e entendendo em que lugar emocional você está, o que te levou para aquele lugar, o que está apertando o seu coração. Só que, sabe qual que é o problema? Muitas vezes a gente conecta esse tema do coração, a gente conecta o quê? A vida sentimental. A gente conecta o tema do coração aos relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade. A gente teve aí, há pouco tempo atrás, aí a série Friends, a gente falou muito de relacionamentos interpessoais. Só que a Bíblia, ela conecta muito o nosso coração a outro tema, porque a gente muitas vezes tem a nossa interpretação humana das nossas situações, mas a gente precisa ir sempre para a interpretação bíblica da nossa vida. E Mateus 6:21 falou: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, nessa série de mensagens Tesouro e Coração, nós vamos entender um pouco mais sobre onde está o nosso tesouro, qual tem sido o nosso tesouro, como a gente tem tratado os nossos tesouros, a fim de que a gente possa salvar o nosso coração. Porque os nossos tesouros, eles são a expressão do nosso coração, né? O Lê veio aqui na palavra de oferta, e o Lê é um cara de Deus, e é bom a gente entender como Deus age na vida de homens de Deus. E ele estava aqui expondo, ele teve ele foi macho o suficiente para vir aqui na frente da Rede Jovem e começar a expor o quê?
o coração dele. Ele estava expondo aqui o coração dele, ele falou de angústias do coração dele, ele falou de batalhas do coração dele, ele falou de conflitos do coração dele. E onde, nas histórias, as 3 histórias que o Lê contou aqui na hora das ofertas, a gente não combinou o jogo antes, tá ligado? As 3 histórias do coração dele, eram 3 histórias de coração, e onde elas convergiram? No tesouro. Quando Deus lidou o tesouro dele, quando Deus lidou com a vida financeira dele, Deus não estava lidando a vida financeira dele, porque Deus estava se importando com a conta bancária dele. Deus lidou a vida financeira dele, porque Deus estava se importando com o quê? Com o coração. E conforme ele foi confrontado nos seus tesouros, ele foi resolver o seu coração. Eu acompanhei esse processo e eu posso testemunhar, é isso. Ele expôs o coração dele diante de Deus para ser tratado, para ser trabalhado. E é isso que a Bíblia vai nos ensinando então. Afinal de contas, Jesus, ele fala mais de dinheiro na Bíblia do que de vida sentimental. Jesus, ele falou mais de dinheiro do que de relacionamentos. Jesus, ele falou mais de dinheiro do que de céu e inferno. Por que Jesus falou tanto então de dinheiro? Porque Jesus, ele é muito preocupado com o dinheiro? Não, porque Jesus é muito preocupado com o coração. E onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Cara, Deus, ele quer nos levar para um lugar onde ele possa ganhar o nosso coração. Mateus 6:24, um pouco à frente desse texto, de onde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração, 3 versículos à frente, diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Sério, o Espírito Santo, ele é muito bondoso, porque ele pegou aqui a palavra da oferta e já ergueu a bola para eu só dar cortada aqui agora na pregação. Já que o Lê se expôs, eu posso expor ele, né? Ele veio aqui na hora das ofertas, ele falando: olha, e eu estava dando o meu dízimo como? Com ódio. Mas no final da história, ele passou a dar com amor. Não há como eu amar o dinheiro e amar Jesus. Se eu amar o dinheiro, eu vou odiar Jesus. Não há como servir a 2 senhores. Que nessa série de mensagem, o Senhor possa nos ensinar, Rede Jovem, a como conduzir os nossos tesouros, a fim de que o Senhor possa ganhar o nosso coração. Quem aqui você gostaria que ao final dessa série de mensagens, você possa ter a certeza de que o seu coração está totalmente em Deus? Se esse é o seu caso, levanta a sua mão comigo e faça a seguinte oração: diga: Senhor Jesus, essa noite eu quero disponibilizar o meu coração a Ti. Vasculha, me mostra, me trata, mas eu quero Te amar mais do que a qualquer outro Deus que apareça diante de mim. Em nome de Jesus, amém. Então vamos nessas semanas seguir algumas histórias ali do livro de Marcos, que vão nos trabalhar, nos ensinar muito sobre esse tema de tesouro e coração. Abre a sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos 14. E a gente vai usar também alguns outros livros dos evangelhos para nos apoiar e entender um pouco mais, de forma mais ampla, aquilo que a Bíblia quer nos lidar. Mas abre em Marcos 14, vamos ler do 3 ao 9. Vamos entender um pouco mais sobre os tesouros no nosso coração.
Marcos 14, de 3 a 9, fala o seguinte: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. E aqui nós estamos hoje contando a história dessa mulher e mais uma vez provando, declarando que Jesus, ele é a verdade e tudo que ele fala se cumpre. Jesus é a verdade e tudo que ele fala se cumpre. Então, amados, vamos falar um pouco sobre esse tema de tesouro e coração. Veja como sempre dinheiro e coração, eles estão entrelaçados. Olha só como é um tema polêmico. A mulher vem, entrega, joga o vaso aos pés de Jesus, quebra aquele perfume, ela está entregando uma oferta para Jesus ali, e isso gera uma polêmica, porque será que essa mulher deveria estar entregando essa oferta aos pés de Jesus? Ela deveria estar dando aos pobres, ela não deveria estar fazendo isso. A gente vai entrar um pouco nesse assunto, mas primeiro eu quero dar um passo atrás. Para que a gente possa entender o que gerou a generosidade no coração dessa mulher. Sabe, meu amado, eu sempre falo isso para vocês, e eu vou continuar repetindo sempre. Tem uns aqui que ouvem desde que tem 9 anos lá no TIM, e eu vou continuar falando. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa entrar na Bíblia, a gente precisa entrar naquele texto, a gente precisa entender o contexto, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, quem são essas pessoas, porque isso vai nos ajudar a entender mais os princípios que estão acontecendo aqui. Então, em primeiro lugar, onde é que essa mulher derramou essa oferta? Qual era o local físico? Onde que eles estavam? Na casa de quem? Simão o quê? Vamos parar por aí um pouco? Estavam na casa de Simão o leproso. Você gostaria de ser chamado de Luan o leproso? Brian o leproso? Veja, por que está falando Simão o leproso? Por quê? Não, ele não era leproso, porque as leis eram muito claras. Se aquele homem fosse um leproso, todos aqueles judeus não poderiam estar na casa dele, porque um judeu não podia entrar na casa de um homem leproso, não poderia ter contato próximo de um homem leproso. Aquele homem era conhecido como Simão o leproso, porque ele foi leproso. Agora, a lepra é uma doença que tem cura? Tem cura medicinal? Tinha naquela época? Ou seja, Simão, que é chamado de Simão o leproso, foi curado da lepra. Em algum momento da sua vida, ele recebeu um milagre que o limpou da lepra. E agora aquele homem que cresceu naquela comunidade, sendo taxado pela pior característica da sua vida, ele era conhecido por aquilo que havia de pior nele. Essa era a identidade dele, é disso que chamavam ele. Agora ele foi curado.
Ele passou a vida inteira dele isolado, e a partir da hora que ele é curado, o que ele faz? Ele abre a casa dele para receber Jesus. Ora, a Bíblia não fala, a Bíblia não relata, mas se um homem chamado de Simão o leproso, que a gente tem aqui a evidência factual de que ele está curado agora, e ele está recebendo Jesus em sua casa, quem é que curou Simão o leproso? Jesus. Então aquele homem viveu uma vida de leproso, ele é curado por Jesus. Então ele dá um jantar na sua casa, e recebe Jesus, e recebe seus discípulos, e recebe seus seguidores, e vem na sua casa, e no meio daquele jantar, entra uma mulher para entregar uma oferta aos pés de Jesus. Sabe por quê? Primeiro, o homem que estava recebendo Jesus pela gratidão de algo que aconteceu na sua vida. E deixa eu te falar uma coisa, meu amado, a generosidade, ela é fruto da gratidão. Quem é a mulher que está entregando essa oferta aos pés de Jesus? Quem é? Maria. Qual Maria? O texto aqui de Marcos não conta, mas o texto de João fala quem é ela. Ela é Maria, irmã de Lázaro. Você se lembra quem é Lázaro? Lázaro era um homem muito amado por Jesus. Jesus ele era amigo dessa família. Quando Lázaro fica doente, a sua irmã escreve uma carta e manda essa carta para Jesus. E sabe o que estava escrito na carta? A carta estava escrito assim, ó: aquele a quem você ama está doente. Era esse nível de intimidade que eles tinham, era esse o nível de relacionamento. Só que Jesus, ele para no meio do caminho para tratar outras pessoas, para curar outras pessoas. E o que acontece com Lázaro? Ele morre. Quando Jesus chega até a casa daquela família de amigos dele, as irmãs vêm até ele e contam que Lázaro tinha morrido já fazia 4 dias. Mas o que acontece com Lázaro? Jesus o chama e Lázaro ressuscita de dentre os mortos, e ele vem à vida novamente. Você já perdeu alguém da sua família? Você já teve a morte de uma pessoa amada, próxima sua? Qual seria o seu nível de gratidão se quando aquela pessoa morresse, alguém viesse e orasse por ela e essa pessoa fosse ressuscitada, e você tivesse de volta alguém que havia se perdido? Você consegue entender o coração dessa mulher que está entregando a oferta aos pés de Jesus? Qual é a motivação dela? Ela é aquela que tinha o seu irmão havia morrido. Olha só, a polêmica da oferta, ela é facilmente resolvida aqui, porque aqueles homens estão falando, e vou fazer uma pausa aqui. Quem são os homens que estão criticando? Você sabe quem está criticando? Esse eu não vou te entregar agora, porque é o tema da minha mensagem da semana que vem. Esse eu vou te contar no sábado que vem. Mas o ponto é, começam a fazer a matemática. 300 denários. Eles viviam numa sociedade que se trabalhava, cada denário era 1 dia de trabalho, o salário de 1 dia de trabalho. Eles viviam numa sociedade que se trabalhava 6 dias na semana, e não trabalhava, não ganhava. Ou seja, 300 denários era mais do que 1 ano de trabalho. E eles começam a fazer a matemática. Por que ela está entregando, jogando nos pés de Jesus 1 ano de trabalho? É dinheiro demais, não deveria ser desperdiçado. Agora, quanto vale a vida do seu irmão ressuscitado? Vale 1 ano de trabalho? Vale 5 anos de trabalho? Vale uma vida inteira de trabalho? Você trocaria? O que eu quero começar falando aqui, meu amado, é que
esse texto que a gente está lendo está falando de uma casa que tinha um ambiente de gratidão, porque está na casa de um homem que foi curado por Jesus. Então a programação é interrompida por uma mulher que tem um coração de gratidão, uma mulher que teve o seu irmão ressuscitado de dentre os mortos por Jesus. Um ambiente de gratidão. Quando um ambiente de gratidão encontra um coração grato, o resultado é uma adoração que ecoa pela eternidade, que é o que Jesus falou: enquanto onde esse evangelho for pregado, vai ser lembrado dessa adoração. Para uma pessoa que é curada de uma doença sem cura, o tesouro dela não vai estar mais no dinheiro, porque o dinheiro não podia pagar a cura dela. O tesouro dela vai estar na gratidão por aquele que o curou. Para uma pessoa que é liberta das drogas, o coração dela não vai mais estar no dinheiro, porque o dinheiro podia comprar as drogas, mas o dinheiro não podia livrar das drogas. Mas quando Jesus o liberta das drogas, o seu coração vai estar naquele que o libertou. Quando o pecador encontra a salvação, o seu coração não vai estar mais no dinheiro, porque o dinheiro lhe abriu muitas portas para pecar, mas o dinheiro jamais lhe abriu uma porta para o salvar. Só Jesus pode salvar. Meu amado, quando a gente fala de adoração, quando a gente fala de oferta, quando a gente fala de entrega, é muito menos sobre o valor monetário derramado. Normalmente quem fica fazendo a conta do valor que tal não está no envelope é alguém cujo seu coração ainda não foi impactado por Jesus a ponto de sentir uma gratidão eterna para o Cristo Salvador. Porque se eu amar o dinheiro, eu vou odiar a Deus. Então quer dizer, pastor, que o dinheiro ele corrompe o coração? Não, o dinheiro ele não corrompe o coração, o dinheiro ele expõe o coração. O que aqueles homens que estavam repreendendo a mulher, aqueles homens que não estavam entendendo a beleza daquela adoração, não foi o vaso quebrado, não corrompeu o coração daqueles homens. Na verdade, aquela oferta derramada, ela expôs o coração de todo mundo, expôs o coração dos agradecidos, expôs a ganância dos gananciosos. E na realidade, normalmente quando eu me sinto incomodado com esse tema, se eu me sinto incomodado com o tema do dízimo e das ofertas, se eu me sinto incomodado com o tema de dinheiro, se eu sinto desconfortável com isso, provavelmente esse sentimento é um diagnóstico que está expondo a ganância do meu coração. Ao invés de eu me derramar aos pés de Jesus, eu vou criticar quem está se derramando. Porque é isso que o tesouro faz. O tesouro, ele expõe onde está o meu coração. Amado, eu não dou uma oferta na igreja para ser salvo, mas porque eu fui salvo, eu dou na igreja. Eu dou na igreja para que essa obra continue. Eu dou uma oferta na igreja para que esse reino continue se estendendo. Eu dou uma oferta na igreja não porque eu estou devendo para a igreja, não porque eu quero dar uma oferta para receber algo de Deus em troca, não. Porque quando eu entrego uma oferta,
Eu não estou entregando, fazendo as contas do quanto isso vai me custar, o quanto isso vai me devolver. Não é uma questão de matemática, é uma questão de gratidão. É porque um dia eu fui salvo. É porque um dia essa obra, ela cresceu ao ponto de ir lá me alcançar. Eu começo a ser tão grato falando, eu quero que essa obra alcance mais gente. Eu quero que esse campo social chegue naqueles que ainda não foram alcançados. Eu vou abrir a minha casa para receber a célula. Isso vai me dar trabalho. Eu vou ter que acordar mais cedo no sábado para ir limpar a sala. E de repente a minha mãe vai estar falando, nunca varreu na vida. 25 anos e nem sabia onde a vassoura era guardada aqui nessa casa. O que aconteceu em você agora? Minha esposa no começo do casamento, ela pegava muito no meu pé. Porque ela falava, porque ela falava assim, não, aqui na igreja, a gente chega antes para ir varrer o tim, para ir limpar as coisas, e lá em casa é mó folgado. Melhorei já, né? Sou o marido melhor? Mas o meu coração era sempre assim, esse reino, essa obra me alcançou e me salvou. Eu vou dar tudo que eu tenho para que essa obra continue se expandindo e alcance outros. É do ponto de vista de gratidão. A minha oferta é do ponto de vista de gratidão. É por isso que eu vou abrir a minha casa para receber a minha célula. É por isso que eu vou dar do meu tempo e vou me esmerar no estudo bíblico para discipular uma pessoa. É por isso que eu vou estudar mais o meu instrumento para tocar na hora do louvor. Eu vou fazer tudo isso, não porque se eu fizer algo, eu vou ter algo em troca. Se eu tocar muito bem na hora do louvor, eu vou ser reconhecido. Se eu discipular muito bem uma pessoa, daqui a pouco ela vai estar me servindo. Não é esse o ponto de vista. O ponto de vista é, eu sou tão agradecido, que eu quero pegar o meu maior vaso de alabastro e entregar aos pés de Jesus. E isso, o local, o que eu estou fazendo com o meu tesouro, vai expressando o meu coração. Eu sou generoso porque eu fui salvo. Eu sou generoso porque eu fui curado. Eu sou generoso porque o Senhor tem feito uma obra na minha vida. Eu sou generoso porque eu sou o Simão leproso. Eu sou generosa porque eu sou a Maria e a minha família que Ele tem ressuscitado. Oh Jesus, eu quero ser essa pessoa. Agora, entenda o seguinte: aquele homem, Lázaro, ele precisou preparar a sua casa. Ele precisou fazer uma compra para preparar um jantar. Ele investiu nessa adoração. Ele se preparou para entregar essa oferta para Jesus. Maria, ela se preparou. Provavelmente ela comprou um vaso novo. Ela foi e comprou aquele perfume. Talvez não era uma coisa que ela tinha na sua casa, ou talvez era uma herança que ela recebeu. Ela guardava isso em algum local seguro. Imagina um vaso de alabastro para significar um ano de trabalho. Ele tinha um volume muito grande, ele era muito pesado. Deu trabalho para ela carregar desde a casa dela até a casa do Simão. Ela correu perigo. Ela poderia ter sido roubada no meio do caminho. Ela teve que se esforçar, ela teve que se empenhar, ela teve que se preparar. Qual tem sido a minha preparação na hora de entregar as minhas ofertas para o Senhor? O quanto eu tenho valorizado o tempo de ofertas quando eu vou para o culto?
Porque muitas vezes eu gasto um grande tempo pensando na roupa, no meu estilo, eu vesti hoje 4 blusas diferentes e provei na frente do espelho para ver qual que ia ser mais estiloso, mas não gastei míseros 15 segundos me planejando para a oferta que eu ia entregar, e quando chegou o tempo da hora das ofertas, eu nem levantei da cadeira. Onde está o meu tesouro? Qual é o meu tesouro? É ali que está o meu coração. Meus amados, eu preciso aprender a me preparar mais na hora de entregar a minha oferta. Eu quero ser inspirado por essa mulher, eu quero ser inspirado por esse homem, e eu quero entregar ofertas que expressem um coração agradecido. Porque se eu fosse contar quais motivos eu tenho para agradecer ao meu Senhor, eu poderia passar a noite inteira aqui e ia me faltar tempo. A gente vai dedicar um mês inteiro, a gente vai dedicar 40 dias. 40 dias para expressar a nossa gratidão. Todos os dias nós, como igreja, ali a partir de setembro até a metade do mês de outubro, nós vamos estar expressando a nossa gratidão. E deixa eu te contar uma coisa, vão faltar dias, vai faltar tempo, nós teremos mais motivos ainda para expressar a nossa gratidão. Agora, será que a minha oferta, a forma como eu entrego ela, tem expressado um coração agradecido? Ai, pastor, mas não faz diferença a forma que eu entrego a minha oferta. Não faz? Não fez? Não fez para Maria? Não fez para Simão? Sim, o que Deus está preocupado não é com a minha quantidade monetária, é com o meu coração. Afinal de contas, o mesmo Jesus, ele viu aquela viúva pobre dando apenas uma moeda e falou: aí está uma oferta. O ponto é, a minha oferta tem expressado o meu coração? Porque eu também não posso me esconder atrás da desculpa de que não, o que Deus se importa não é com a minha oferta, é com o meu coração. Mas a minha oferta é a maneira prática de eu expressar o meu coração. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Meus amados, antes de encerrar essa palavra de hoje, semana que vem, eu estou muito animado com a palavra da semana que vem. Alguns de vocês, se vocês mergulhar na Bíblia, ir para o texto de João, que fala dessa passagem, quando você perceber quem estava criticando, você vai se animar e vai ficar bem curioso e não vai querer faltar, porque vai ser bom o plot twist aí que a gente vai conversar. Agora, eu creio que Deus, Ele quer fazer algo nas nossas vidas. Nós precisamos falar sobre vida financeira, e a gente vai falar nas próximas semanas. Nós precisamos falar sobre jovens que querem ficar ricos do dia para a noite, e a Bíblia, ela não suporta essa ideia. A gente precisa falar sobre jovens que querem ganhar dinheiro sem trabalhar, achando que apostando em sites de aposta de futebol ele vai ganhar muito dinheiro sem precisar sair de casa, comprando sei lá o que da criptomoeda nova, eu vou botar o dinheiro lá, colocando do app do foguetinho, eu vou colocar R$1.000, vai me devolver 5.000, e aí eu vou ter bastante dinheiro. A gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre como a Bíblia nos ensina que um homem e uma mulher de Deus, eles trabalham, e não há como eu ganhar dinheiro sem trabalhar. Claro, Deus pode me abençoar, Ele é generoso, Ele me dá da graça, que é algo não merecido, mas isso não me exime e não me tira do lugar onde eu devo continuar trabalhando. Digno é o trabalhador do seu salário. Agora, todas essas características que eu citei agora,
Muitas vezes elas expressam um coração que está tentando conseguir dinheiro a qualquer custo. Um coração que está tentando achar riquezas onde ele ainda não encontrou. E no final das contas, isso expressa um coração ganancioso. E a ganância é uma característica de um coração que tem colocado os seus tesouros no dinheiro desse mundo, nas riquezas dessa terra. Quanto tempo eu passo desejando pelas coisas desse mundo, pelas coisas dessa terra? Será que eu estaria disposto a entregar para Jesus a oferta do meu vaso de alabastro? Será que a minha gratidão, ela tem sido tão pequena, mas tão pequena, a ponto das minhas ofertas nem chamarem a atenção de Jesus? Ou talvez a ponto de eu ser aqueles que ficam da perspectiva, olhando a oferta dos outros, fazendo as contas. Meus amados, que nesses dias, eu e você, a gente possa olhar para nós mesmos e ver que no final das contas, nós somos Simão e nós somos Maria. O que nós mais temos é motivos para agradecermos ao Senhor. E é isso que o meu coração e o seu coração precisam se condicionar a começar a procurar, a começar a olhar. 10 leprosos são curados, apenas um volta para agradecer. Onde está o agradecimento dos outros 9? Sabe, presta atenção que essa aqui é muito importante. Ser uma pessoa de coração agradecido não quer dizer que se eu sou agradecido, apenas eu estou recebendo algo de Deus. Porque a história dos 10 leprosos nos conta que apenas 10% das pessoas que recebem a mesma bênção de Deus, a mesma cura, o mesmo mover no culto, o mesmo Espírito Santo, o mesmo toque na hora do louvor, a mesma facada na hora da palavra, todos recebem a mesma porção, mas apenas 10% conseguem transformar isso num coração agradecido. É claro que a minha mente de Fantástico Mundo de Bob não é, a Bíblia não fala isso, então não é factual, é pira do teu pastor. É claro que na minha pira eu já imagino que Simão o leproso é o leproso que foi curado dos 10 e voltou para Jesus. 10 são curados, um volta e é agradecido. E aquele que é agradecido é salvo. E a partir da hora que ele é salvo, ele começa a ter um relacionamento com o Senhor. E ele começa a andar perto de Jesus. Ele se transforma amigo de Jesus e Jesus vem jantar na casa dele. Sabe? O agradecido, ele dá mais. Mas no final das contas, o agradecido desfruta mais. O generoso, às vezes ele tem menos no bolso, mas o generoso, muitas vezes, ele tem mais no relacionamento. O que sabe expressar a gratidão, ele normalmente está procurando maneiras de se conectar no coração, porque o tesouro do seu coração não é a riqueza dessa terra. O tesouro do seu coração está aqui, na conexão com a vida. Eu quero ser uma pessoa generosa, e eu preciso aprender. E deixa eu te falar, ser generoso não tem a ver
com uma pessoa que é generosa, ela é mais irresponsável financeiramente. Eu e a Tari, lá em casa, a Tari é normalmente é a mão de vaca do casal, sabe? Ela segura tudo, ela não quer gastar, ela não quer comprar coisas para ela. Ainda assim, ela é a generosa do casal. Normalmente, quando a gente fala de abençoar alguém, a opinião dela é mais generosa do que a minha. Normalmente, as ideias de abençoar alguém surgem dela. E ela é a pessoa mais responsável financeiramente lá em casa. O que eu estou falando aqui é que nós não devemos nos transformar em pessoas descontroladas financeiramente, que saem simplesmente dando tudo. O que eu estou falando aqui é que eu e você precisamos aprender a amar mais a Deus. Porque se amarmos mais a Deus, o nosso coração vai estar mais em Jesus. E se nosso coração estiver mais em Jesus, quando nós recebemos a nossa porção, a mesma porção que eu recebia antes, a mesma porção de todos os 10 leprosos, quando o meu coração está em Jesus, está aberto para com Jesus, aquilo que Jesus me dá, me toca, aquilo que Jesus faz na minha vida, eu consigo apreciar, e ao apreciar a obra de Deus, eu volto para Jesus para agradecer, e quando eu volto para agradecer, eu sou agradecido, eu expresso minha generosidade, e quando eu expresso minha generosidade, eu abro um caminho para um relacionamento mais íntimo com o meu Senhor. Fica de pé no seu lugar. Queridos, eu sei que essa palavra não é a palavra simples, eu sei que não é uma pregação confortável de se ouvir, também não é confortável de se pregar, mas deixa eu te contar uma coisa, é extremamente importante para as nossas vidas. Eu quero que você possa encontrar no seu coração agora, feche seus olhos se você pode, abra suas mãos, eu quero que você procure encontrar um lugar onde você possa desejar ser Simão, ser Maria, onde eu e você, a gente, no nosso coração, a gente possa encontrar quais espaços. Eu trouxe um coração que mostra cada departamento, cada espaço do coração, em quais espaços eu não tenho dado lugar ao meu Senhor. Quais espaços do meu coração eu não tenho sido agradecido? Quais tesouros eu tenho acumulado dentro do meu coração que não expressam a vontade de Deus para comigo? Onde eu tenho endurecido o meu coração? Quais pontos que, quando falados, tocam um lugar de endurecimento do meu coração? O que tem endurecido o meu coração nos últimos dias? O que tem me tornado mais apático nos últimos dias? O que tem me feito mais fariseu nos últimos dias? Senhor Jesus, eu quero me arrepender disso essa noite. Senhor Jesus, encontra em mim um coração agradecido. Encontra em mim um coração que aprecia, é capaz de apreciar, é capaz de nomear o que o Senhor tem feito por mim. Eu não quero ser daqueles que era um leproso, então é curado, mas não é capaz de voltar para Deus e expressar tal gratidão. Senhor Jesus, me quebranta hoje, a ponto de eu me dobrar diante do Senhor, para agradecer pela sua grandiosa obra. Aquele que é salvo numa célula, ele vai querer abrir a sua casa, para receber uma célula, porque ele quer que outros sejam salvos. Aquele que foi evangelizado na escola, ele vai querer evangelizar na escola, ele vai entregar esse vaso de alabastro aos pés de Jesus. Aquele que um dia chegou na Rede Jovem
e achou o ambiente top demais, e foi impactado, e se conectou na igreja porque tinha um ambiente legal, ele vai querer trabalhar para transformar esse ambiente cada vez mais legal, esse ambiente cada vez mais top. Ele vai se dedicar, ele vai se doar para isso. Essa vai ser o vaso de alabastro dele. Por quê? Porque ele é agradecido por aquilo que Jesus fez na sua vida, a ponto de ser generoso para que outros experimentem. Sabe, hoje eu vou começar com um apelo diferente. Normalmente a gente começa com o apelo de salvação, mas hoje eu quero abrir o altar para você que queira vir entregar um vaso de alabastro para o Senhor. Venha derramar o seu coração hoje, venha falar com Jesus hoje. Saia do seu lugar e venha agora falar para Jesus: Jesus, eu quero ser alguém que te adora nesse nível, eu quero ser alguém que se entrega nessa medida, eu não quero ser mais endurecido. Senhor Jesus, eu quero expressar mais a minha adoração pelo Senhor. Senhor, revisa onde está o meu tesouro, onde meu coração tem estado, onde eu tenho colocado o meu amor. Senhor, eu não quero ficar de um lugar como daqueles homens calculando o que os outros estão ofertando. Eu quero ser o Simão com a casa aberta recebendo a Jesus. Pai, eu quero ser a Maria. Se precisar, eu tenho que sair de casa carregando um vaso pesado, correndo o risco de ser roubada no meio da rua. Se eu precisar ir nos mercadores para comprar um perfume, eu vou me preparar nesse nível. Senhor, eu quero me preparar mais com aquilo que eu te entrego. Quando a gente for começar uma campanha de jejum e oração, Jesus, eu quero me preparar mais para te entregar essa oferta. Rede Jovem, nós precisamos nos preparar mais para o culto de sábado. Rede Jovem, nós precisamos nos preparar mais para o culto de sábado, porque esse é o nosso vaso que a gente entrega todas as semanas, essa é a nossa adoração. Eu vou orar por esse tempo, eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou entender o que Ele me pede, eu vou chegar para a oração às 7, eu vou me preparar espiritualmente. Rede Jovem, nós precisamos nos preparar mais para o culto de sábado. Rede Jovem, nós precisamos nos preparar mais para o culto de sábado. A casa estava cheia de pessoas, mas só uma mulher tinha se preparado para cultuar Jesus naquele dia. A casa estava cheia de discípulos, a casa estava cheia de seguidores, a casa estava cheia de pessoas que foram transformadas, a casa estava cheia de pessoas que já haviam sido salvas, a casa estava cheia de pessoas que haviam sido curadas, mas apenas uma mulher e um homem tinham se preparado para cultuar o Senhor naquele dia. Um homem que acordou mais cedo, que foi comprar os ingredientes daquele jantar, que colocou os seus empregados de plantão para trabalhar, que limpou a casa, que ligou o fogão. Uma mulher que foi com o coração determinado, não a pedir algo para Jesus, mas a entregar algo para o Senhor. Rede Jovem, nós precisamos nos preparar mais para o nosso culto de sábado. Quantas e quantas vezes eu venho cultuar pensando, o que Deus vai fazer na minha vida? Eu quero passar a semana inteira me preparando, o que eu vou entregar para a vida dele naquele sábado. Qual vai ser minha adoração? E eu não estou falando aqui simplesmente de preparar uma oferta para entregar no envelope, eu estou falando de preparar a minha vida. Estou falando até de me santificar mais, de pedir perdão para alguém, de resolver um relacionamento quebrado antes, de orar e buscar a presença do Senhor, de entrar nesse ambiente sensível à presença de Deus. Pessoal, olha aqui para mim, é muito bom estar com os amigos no sábado,
a gente prepara um ambiente lá atrás, antes e depois do culto para isso. Mas uma vez que você está aqui, olha nos olhos de Jesus. Olha nos olhos de Jesus. Entrega uma adoração íntima. Aproveita esse momento para entregar a sua oferta. Se o Senhor está te pedindo um vaso de alabastro hoje, saia do seu lugar e venha entregar a Ele essa noite. Venha entregar a Ele essa noite. Se você precisa se preparar para cultuar o Senhor e quer que Ele te ensina, saia do seu lugar e venha pedir para Ele hoje. Oh Jesus, nos ensina a te adorar. Nos ensina a te adorar, Senhor. Nos ensina a te adorar. Abra suas mãos onde você está e permita Jesus começar a substituir o seu coração por um coração mais agradecido hoje. Permita que um louvor comece a entrar e a tocar no seu espírito essa noite, a ponto de capturar a sua atenção e você olhar nos olhos de Jesus e se sentir agradecido. E se você até aqui estava sendo um dos 9 que foram curados, mas foram embora, talvez já estava lá na porta de casa, que você seja alguém que vai voltar até Jesus hoje e falar: Senhor, eu te agradeço. Onde está o seu tesouro, jovem? Onde está o seu tesouro? Tem tanto jovem cujo seu tesouro está na sua própria juventude. Deixa eu te falar, vai perecer. Vai perecer. Permita Jesus cativar o seu coração mais uma vez. Que a minha gratidão seja tão grande a ponto de eu só conseguir ser generoso com o Senhor na minha adoração, ser extravagante ao tocá-lo, ser extravagante ao adorá-lo. Eu vou abrir as minhas mãos, eu vou dançar para o Senhor. A minha dança, a minha canção, elas expressam a minha generosidade, a minha postura nos apelos, a minha maneira de comunicar no culto, ela expressa o meu nível de generosidade. Ai, pastor, eu sou na minha. Sabe o que é? Eu sou na minha. Graças a Deus que Jesus não responde isso para mim. Porque quando eu estou desesperado, quando eu estou sedento, quando eu estou faminto pela presença dEle, Ele não olha para mim e fala: ah, Tiaguinho, eu sou na minha, eu não expresso o meu amor por você, não. Ele é sempre abundante, Ele é sempre generoso, Ele é sempre extravagante. E quando foi para morrer por mim, Ele não se preocupou em ter uma morte assim, bem moderada. Ele não pensou em ser uma pessoa assim, bem, que não gosta de chamar atenção. Não, Ele foi extravagante. Ele subiu no madeiro, Ele abriu os seus braços, Ele se entregou por inteiro, e daquele madeiro ainda Ele bradou: Pai, perdoa-o, Pai, perdoa-o. Essa é a maneira de Jesus, uma maneira extravagante. Porque eu serei moderado. Por que eu serei moderado se eu tenho um Deus extravagante? Eu sou agradecido por uma obra extravagante. É assim que será a minha adoração, é assim que será a minha entrega extravagante. Giuseppe, não tenha vergonha de ser extravagante, Giuseppe. Não permita que alguém te repreenda, não permita que as críticas te abalem. Jamais foi algo negativo, foi sempre uma qualidade. Seja extravagante, seja extravagante, seja extravagante. E se alguém fica contando de longe, fazendo as contas do formato que você entrega a sua adoração para o Senhor, ignora. Foca no teu vaso, no teu alabastro, na sua entrega. Oh Senhor Jesus, eu te abro meu vaso.